Nietzsche, cara, ele era o maior fã, maior, ele adorava Wagner. E aí, de repente, ele não gostou mais, cara. Ele. E assim, o Wagner, cara, eu acho que você que é músico, né? Até me desculpe aí pela minha visão, aí até talvez as palavras aí que eu esteja usando aí tecnicamente elas não estejam muito, não seja mas cara, as construções, as sinfonias do Wagner, a questão harmônica, ela é muito rica, cara. Você tem vozes misturar, não é aquela questão do contraponto lá do barroco, o simples fato de você, né, você pega um bar, aí você começa uma frase aqui, você pega um do ré mi fá sol aqui, né, e um do ré mi fá sol aqui. Só que ao invés de você tocar os dois, né, como se fosse uma oitava, você começou a frase aqui, e aí depois, sei lá, no terceiro tom aqui você começa outra, enfim, para justamente você quebrar e ter o contraponto, né? Só que as sinfonias do cara, enfim, primeiro a gente tem a questão do caráter sinfônico, que é. Me desculpe pela viagem aí. Aquilo que hoje na música moderna eventualmente poderia se chamar do refrão, né? Mas tem aquelas características melódicas. O caráter sinfônico, mesmo Liszt, né? Então, por exemplo, você pega Liszt ou Chopin para sinfonia, para orquestra, eles não são tão ricos, cara, quanto. Depois você me corrige. Quanto um Tchaikovsky, quanto a. E eu acho que o auge é o Wagner. Né? Eles têm aquela característica melódica, aquela característica transcendente, né? Que ela leva você. Mas me parece que, sobretudo, eles são realmente para aquele instrumento solo que foi o piano e a maior vertente dele está ali. Né? Então existe a característica sinfônica, você pega, né, principalmente acho que Liszt tem do mesmo modo que o Chopin, lá, os dois primeiros concertos, etc., não sei, né, se poderia usar essa palavra, se restringiram meio ali a uma certa crítica, né, em relação à construção harmônica, que ela fica um pouco mais simplificada, né, realmente os instrumentos eles se conversam, né? Existe o caráter sinfônico, que é você, digamos, pegar aquele caráter melódico que a gente ouve e trabalhá-lo ao longo da música inteira, mas quando você ouve um Wagner, cara, e o cara, ele, até aqueles aspectos que você estava, uma vez você me explicou, né, de exaltação lá dos metais, né, as madeiras, cada um, enfim, tem a sua atmosfera. Só que ele mistura, cara, a harmonia dele, ele coloca tudo junto e aí dá uma característica, né? E aí, por exemplo, você pega um Tchaikovsky também, que era um virtuoso do piano, e esses caras aí, para você fazer uma sinfonia, para você fazer uma obra orquestral, você precisa conhecer uma série de instrumentos, e não todos, né? Então você pega peças aí de interpretadas por Isaac Stern no violino, né, umas coisas de Paganini, ou mesmo desses caras, né? O violino e o piano de extrema virtuosidade, cara. E os caras escreveram para aquilo. Aí eu pergunto, será que de repente eles saberiam executar aquilo? Né? Você pega um caráter brilhante de um Beethoven, enfim, eu ia me estender para não mais parar. Mas a característica principal só que eu queria dar, que eu trouxe é isso daí, por causa do Nietzsche não gostar lá adorar o Wagner e de repente ter um determinado movimento, algo que se passou nele e fala, meu, justamente o Wagner não é uma construção aí que eu gosto muito de fazer, mas a questão lá dos nazistas, né, era principalmente a cavalgada das Valquírias lá, né, que era aquela exaltação lá para os nazistas. Mas o ponto que eu queria pegar é esse daí, a construção harmônica do Wagner, cara. Você pega aquele anel de Nibelungo lá, você pega Tristão e Isolde, cara, ele faz umas coisas, ele mistura os instrumentos, ele não sei se isso se o nome disso seria um caráter harmônico, mas eu não vejo, né? De repente, simplesmente você colocar uma questão melódica.
cada um a sua época, né? Você pega o Mozart, ele vai fazer construções, às vezes umas construções cujo término da frase você já tem uma ideia como ela vai terminar. Cara, mas o Wagner, ele é muito louco. Me desculpe aí pela, pela, pelo amadorismo, é só assim uma questão. Não, mas imagina, eu acho que assim, a impressão que você tem vale também, claro, né? Eu digo vale também, assim, como você disse, você talvez não conheça tecnicamente, né, os termos ou até o que está acontecendo, mas é exatamente isso que é legal, né? É você sentir a música, sentir a diferença ou o contraste entre um compositor e outro e sentir essa diferença, né? E se emocionar com essas diferenças. Esse é o grande lance, né? Com certeza, Wagner, ele é um dos quatro grandes pilares, né? Que a gente tem Bach, que é o primeiro, depois Mozart, depois Beethoven e Wagner, né? Eles são os quatro pilares aí da música erudita. Grandes pilares. Inclusive a Rosa Cruz, se eu não me engano é a Rosa Cruz, é, meio que junto com a Eubiose, eles fazem uma interpretação de que esses quatro compositores são quatro anjos, né? Quatro seres avatares aí que vieram para contribuir, né, através da música, é, uma evolução para a humanidade, né? E a coisa ela é tão bem armada, né, e tão bem construída nesse tempo, nesse período de quase 400 anos, vamos colocar assim, como se cada um tivesse 100 anos, né? Mas é isso, né? Bach, ele tem essa iniciativa, né? Exatamente de introduzir a música tonal, o contraponto, a fuga, todos esses detalhes que você colocou bem. E aí Mozart amadurece isso, a Mozart amadurece a questão da orquestra, né? Porque Bach é considerado o fundador da orquestra, né? Por ele aglutinar ali alguns instrumentos chaves, né? Para já dar uma, uma, uma estrutura diferente do que vinha acontecendo, né? Além dele explorar magnificamente instrumentos solos, né? Por exemplo, você vê um cello solando sozinho, você fala como é que pode isso, né? Então ele traz esse aspecto. Mozart, ele já vem trazer bem esse amadurecimento da orquestra, né? E principalmente da ópera, né? Mozart, ele vem aí contribuir bastante com isso. Beethoven, nem precisa falar, né? Ele faz as nove sinfonias ali, que é o grande auge, mas ele prepara, tudo isso é uma preparação para Wagner. Na verdade, um vai preparando o outro, né? Todos beberam da fonte de Bach, depois os outros beberam de Bach e Mozart e assim por diante, né? E a sua percepção é exatamente isso. Wagner, ele vem trazer um apogeu num termo que a gente usa que se chama orquestração. Orquestração é a maneira como você interpreta uma obra e escolhe os instrumentos, né? Então, imagina, você tem uma infinidade de instrumentos, além de você ter a opção de pôr um cello ou quatro cellos, um baixo ou cinco baixos, seis baixos, né? Você pode pôr ali tantos violinos porque o efeito vai ser diferente. Se você tem um naipe com 5, 7 violinos, é diferente com 20 violinos, né? A sonoridade vai ser diferente ali. Além da possibilidade de você pôr metais ou não pôr metais, de você, né, pôr percussão ou não pôr percussão, pôr harpa ou não pôr harpa. Então isso é a orquestração, é a maneira como você escolhe aquela instrumentação. Claro, ele fazia isso baseado na obra que ele escrevia, né? Então, assim, as imagens, né, que ele traz é exatamente isso que você falou. É um emaranhado, assim, né, de tanta informação, né?
tanta informação que você fala assim, meu, eu posso ouvir todos, né? Mas Wagner, assim, você pode ouvir ele por 100 anos e cada vez que você ouvir, você vai ter uma sensação diferente. Porque você vai prestar atenção num determinado instrumento, ou numa linha que você não ouviu antes. Aí quando você pensa que você ouviu todas as linhas, você vai começar a fazer coordenação de uma linha com a outra, você fala, nossa, isso gera um, né? É um absurdo. É sobre-humano. É sobre-humano. Por isso que eu acredito muito nessa ideia da Rosa Cruz, que são anjos, sabe? São avatares que vieram para realmente falar, ó, galera, isso aqui é música, tá? A partir daqui vocês podem tirar de tudo, né? Podem fazer de tudo aí que tá tudo ok. A espiritualidade ela não seria uma fuga, né, para deixar de viver a vida como ela é. Em outras palavras, né, se a metafísica ela justamente ela não é esse pensamento mágico como uma forma de elaboração da gente eventualmente não querer jogar para fora ao invés de encarar a vida como ela é. Essa é a primeira pergunta que eu te faria. Acredito que já respondendo, né? Ah, assim, pelo que eu entendo do niilismo de Nietzsche, né? É tudo isso que você falou realmente, né? É a questão da negação, né? Da tradição, dos valores universais, da busca pelos prazeres, etc. Tal, né? Só que, olha só que louco isso que eu vou colocar. Para Nietzsche, a, 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 eu entendo que o niilismo é exatamente o contrário disso. Né? Por quê? Olha só que loucura, né? O niilista é aquele que acredita na transcendência. Aí você fala assim, meu, mas como que é isso, né? O niilista é aquele que nega a vida terrena e se volta para os mundos superiores. Por exemplo, um cristão é um niilista, né? Porque nega a vida que ele tem que viver e atribui assim seu objetivo para o paraíso, para a vida eterna. Outro exemplo assim de niilista nessa visão do Nietzsche seria, por exemplo, o comunismo. Por quê? O comunismo ele vai negar essa sociedade como ela é, né? E vai lutar por aquela sociedade sem classe, ou seja, todo mundo igual. E aí entra em jogo o ponto de partida que eu acho que é da filosofia do Nietzsche, que é aquela coisa da força ativa e reativa, né? A oposição, onde ele diz que o mundo ele é regido pelos fracos, pela força reativa. Então vamos entender um pouquinho melhor, né, como que dá para a gente ver essa coisa da ação e reação. Como você falou, a questão da moral, né? O que é a moral? A moral é que eu entendo assim, que Nietzsche coloca, ele vai ser exatamente uma força reativa. Por que reativa? Porque a força ativa é aquele que constrói, é aquele que cria, é aquele que tem a sua pulsão, né? E o reativo é aquele que vai lutar contra essa força, né? Ele vai existir a partir do momento que existe um primeiro movimento de força. Ele vai reagir contra aquela força. Então, a questão assim da espiritualidade, como você coloca, eu acho que a gente tem quer dizer, primeiro vou colocar como que eu acho que Nietzsche vê isso, né? A questão da espiritualidade é a questão sempre da recompensa, né? É o famoso efeito gangorra lá. Então, quanto mais se sofre aqui na vida terrena, quanto mais é, é, tem a sua penitência, né?
mas ele será beneficiado nesse mundo transcendente. Só que ao fazer isso, a pessoa acaba negando essa vida terrena aqui, essa vida que tem que ser vivida, né? E acaba buscando aquilo que talvez possa ser o maior desejo da humanidade, que é a vida eterna, né? E aí é muito louco porque assim ele faz uma crítica a partir de Platão, né? Ele acusa Platão, Sócrates e eventualmente Aristóteles de lá para cá como influenciadores dessa questão da vida eterna, né? Platão através do mundo das ideias e tudo mais. E ele tinha uma predileção muito forte pela mitologia, porque a mitologia ela trazia sempre a ideia assim de que, olha, eu tenho meus desejos, não é? Então, ao ter um desejo de fazer um pedido aos deuses, eu tenho uma dívida com esse Deus. Só que essa dívida é paga. Ela é paga aqui. Então, ela tem um início e tem um final aqui. E isso vem se perpetuando através de religiões como o Candomblé, a Umbanda, que eventualmente você faz ali uma entrega, né? Em função de algo que você queira conquistar. E até diversas tribos aí no passado, e talvez até hoje ainda existam isso, talvez de uma forma mais amena, mas aquela coisa do sacrifício, né? Na verdade é uma oferenda, né? A oferenda às vezes era um sacrifício. Mas não é um sacrifício para o Deus, não. O sacrifício é da pessoa, né? Para os deuses é a oferenda. Então você contrai uma dívida aqui e aqui você paga, né? Essa é a ideia básica da mitologia, né? Com relação aos desejos. E a espiritualidade, principalmente no cristianismo, né? Mas que depois vai irradiando até mesmo pro espiritismo, né? É isso, que você tem essa proposta de uma vida eterna, que você tem os efeitos desse seu sacrifício num pós-morte vida, vida terrena, né? Num desencarne. Então eu acho que com relação a isso, eu acredito sim, que a pergunta que você faz é esse sim, né? Você pergunta se a espiritualidade não seria uma fuga para viver a vida como ela é, com certeza, né? Só que é uma fuga, não da vida aqui, né? Mas eu acho que é a fuga de uma culpa, né? Mas eu entendi o que você quis dizer e acho que é só esmiuçando um pouquinho mais, né? Ele está tentando se livrar dessa culpa para ter um ganho lá na frente, um ganho lá no futuro, né? Então, eu acho assim que Nietzsche vai lutar exatamente contra isso, né? Contra esse movimento, né, de deixar de viver a vida que tem que ser vivida aqui, né, e pensar só no que vai se ganhar lá na frente. Mas eu não vejo assim como ele nega a transcendência, né, e só se apega à vida cotidiana ou à vida vivida aqui. Não, muito pelo contrário. Eu acho que ele tem sim esse objetivo, por daí a ideia do super-homem, né, do além-homem, que qual é a ideia do super-homem? Ele ir em frente e avante, não pensar no passado, pensar que o passado já foi, né? Ele tem como frente, como mira, como objetivo futuro, né? Então ele faz esse voo para o futuro, mas ele carrega a terra nos pés. Ele não abandona ali a vida terrena, né? Ele usa essa vida terrena como trampolim para ele chegar lá no alto. Então, aí eu acho que às vezes tem alguma confusão nesse sentido, né? Porque quando ele coloca o niilismo, dá a impressão que ele está negando a transcendência.
Mas não, depois ele vem afirmar essa transcendência através do super-homem, né? Só que livre, não estando preso às regras, não estando preso às leis morais. Porque ele acredita nisso, repetindo, que as leis morais são feitas por pessoas fracas, ou seja, por pessoas reativas. Você falou no negócio da ação e reação, né? Ou falou, por exemplo, do imanente e do transcendente. Me parece que o além-homem, na verdade, ele passa por cima de tudo. Ele passa por cima do imanente, ele passa por cima do transcendente. Aí me pareceu que nessa polaridade que você começou a falar inicialmente, com relação à ação e reação, esse ação, esse impulsionar, digamos é que talvez fosse o além-homem. Então, eu não sei exatamente. O que eu tinha imaginado era, como isso daí é uma construção do homem, ele vai passar por cima da ação também. São dois exemplos. Aí, inicialmente você falou questão da ação e reação, né? Aí me parece, talvez você tivesse colocado que o pensamento dele, justamente para alçar, enfim, essa questão do além-homem, fosse com base na ação. Não sei. Isso, na ação. Então, eu acho que, por exemplo, se a gente estiver falando de ação e reação, se a gente estiver falando de imanente e transcendente, ele não vai pegar nenhum deles. Ele vai passar por cima dos dois e nenhum deles interessa e justamente chegar no niilismo lá. É Não, porque é não, não sei, possível. Ivan. A questão do super-homem é exatamente a ideia da transcendência. Porque a transcendência, ela vem através da ação. Um exemplo que ele diz, né, assim, que só existe um mecanismo que consegue ser ativo, que tem essa coisa da ação, que é a arte, né? Porque a arte, ela vem dessa pulsão do artista, né? Dessa energia, dessa força que vem do artista sem estar preso a regras morais, a padrões, né? E tudo mais. Agora, claro que mesmo um artista, ele pode ser reativo. Por exemplo, o artista que faz as coisas em série. Um pintor que faz vários quadros iguais e assim por diante, né? E só fechando, ele diz assim que o artista, ele não precisa ser só aquele que mexe com pintura, música, poesia, não. Qualquer pessoa pode ser um artista no seu dia a dia, no seu trabalho. Sei lá, vamos pegar um médico, né? Se ele foge desse padrão de técnica e de repetição, ele pode ser um grande artista. A gente sabe que tem, né? Grandes nomes aí na medicina, na engenharia, na arquitetura, enfim, né? Que conseguem ir além do que seria aquele patamar do homem. Né? Eu entendo assim que o super-homem é esse que sempre age, é sempre esse que tem a ação. Né? Ele é livre, ele tem a liberdade. Aí eu perguntaria, independente de Nietzsche, do que for, a sua opinião, né, pessoal, por que a busca pela espiritualidade? Eu acho, como eu te disse, que Nietzsche para mim é uma grande sala de espelhos. E às vezes, para o meu entender, nesse momento, hoje, né? Às vezes ele reflete a coisa invertida também. Então é muito difícil você saber se está na imagem correta ou refletida, né? Eu cada vez mais eu me aproximo sempre da filosofia budista, né? Não tem como, acho que está nas minhas origens aqui. Mas assim, eu acho que tem um meio termo para tudo. Por exemplo, nessa questão da moral, eu entendo isso que ele fala de que a moral é uma reação. Claro que é uma reação. Por exemplo, as Forças Armadas, ele vai impor as suas regras, né? Porque senão, se deixar cada soldado ter a sua ação, vira uma baderna, correto? Então, eu acho que mais importante do que concordar ou discordar das teorias de Nietzsche, é isso que eu falei no início com você. Nietzsche, para mim, assim, é aquele cara que chega
e dar um banho de água fria. Espera aí, tá todo mundo indo nessa corrente, nesse rio, né? E assim entrando nessa ação coordenada e todo mundo cego, com palavras bonitas, com linhas de pensamento, né? Mas que tem só uma variação, mas tudo está indo na mesma direção, visto a partir de Sócrates, Platão, Aristóteles, todo mundo foi seguindo aquela, né, mais ou menos aquela mesma linha. E Nietzsche chega e dá um banho de água fria. Espera aí, calma. Para ele chegar e falar assim, olha, abandonou-se a mitologia, né? Com Platão principalmente, a mitologia foi deixada de lado e só ficou o racional, né? Cadê aquele momento de de ir lá e se divertir com os amigos, tomar um chopp, ficar bêbado, sei lá, né? Isso aí faz parte da vida. Isso aí faz parte, né? Só que também não é assim, né? Não é chegar e condenar a questão moral, porque sem moral vira o caos, né? Aliás, o mundo de Nietzsche é um caos, né? Ele tenta pôr ordem dentro do caos. Mas respondendo a sua pergunta, fazendo um fechamento agora, eu acho assim que existe o caminho do meio, existe o equilíbrio. Dando exemplo até da própria gangorra, olha só como as pessoas, as palavras podem nos levar e nos conduzir. Então eu daria uma resposta espelhada à própria ideia do Nietzsche, né? Porque ele coloca uma gangorra que ora está assim, ora está assim, mas ele não considera a gangorra quando está equilibrada, né? Então é muito fácil por uma teoria você dizer assim que hora está aqui, hora está lá, hora que está aqui, hora está lá. Mas a gente precisa aprender talvez desejar, né? Também enxergar os vários graus dessa gangorra e chegar a um ponto em que existe um equilíbrio, né? E o equilíbrio, lembrando, só que não é um movimento estacionário, né? O equilíbrio é movimento. O equilíbrio ele advém de movimento, do próprio desequilíbrio, né? E aí, só lembrando uma pergunta que você fez do Ouroboros, eu acho que esse eterno retorno é parte já dessa ideia de que nascemos do nada e morremos para o nada. Tudo começa e tudo termina. E talvez a ideia que você falou do Krishnamurti, né? Da, me lembra a palavra Númeno. do númeno, seja isso, né? A relação que eu faço. O númeno é esse nada, que é de onde nós viemos, né? Esse número é o nada inicial e o nada final, né? E você tem um número, você tem um fenômeno que é a vida e novamente o número. E aí você completou essa roda do Ouroboros. Só que esse círculo não é sempre um círculo, ele está sempre em espiral, né? Ele volta ao início, mas renovado, com uma outra visão. Você vai passar pelos mesmos momentos, pelas mesmas situações, mas vai vivenciar de uma forma diferente, ou essas situações vão se apresentar de formas diferentes, né? Então, agora eu vou fechar mesmo, prometo. Só dizendo o seguinte, que com relação à espiritualidade, eu acho que é isso. Eu acho que existe esse efeito de manada, esse efeito de rebanho que os órgãos aplicam, seja Igreja Católica, seja Umbanda, seja Candomblé, seja Ramati, seja Espiritismo, não importa, qualquer entidade, ela já vai te arrebanhar. Agora, eu não entendo isso como uma crítica, precisa dessa crítica. Desculpa, precisa dessa ação de rebanho, na minha visão. Mas resumindo é isso, eu acho que tem um meio termo para tudo. Para a gente chegar ao nada, não precisa ser promovido esse afastamento espiritual. Uhum. Eu acho que realmente acho que acabo caindo nessa mesma ideia, né? Do meio termo e assim por diante. Eu só acho que, assim, a gente sabe que as traduções elas são automaticamente tendenciosas, né?
Por que tendenciosa? Não por uma maldade, mas quem está traduzindo segundo a sua visão de mundo, né? Tanto é que esse termo super-homem, além-homem, é um termo abrasileirado, né? Porque existe essa palavra em alemão e não tem tradução para o português, né? Não sei nas outras línguas como é, mas eu acredito que tenham, se não esta, outras dificuldades, né? E não só Nietzsche, né, mas todos esses pensadores, né? Imagina se traduzir lá os pré-socráticos e tudo mais. Então eu acho que é muito complexo isso e muito perigoso, né? Às vezes a gente, dependendo de fontes, né? Você tem uma tradução de uma ideia, aí você vai pesquisar na outra fonte, tá levemente diferente, e aí a coisa já vai se alternando, né? Então eu acho que assim, Nietzsche não é Nietzsche ao acaso, né? À toa, assim, realmente um pensador que fora da curva, assim como esses grandes pensadores, né? Eu acho que talvez tenha muita coisa que é mal traduzido, mal interpretado e às vezes a gente, né, cai nesse questionamento, né? Mas eu acho assim que ele não é tão direto assim. Você que está lendo mais os livros, eu tenho visto mais coisas soltas, né? É, mas eu acredito assim que toda a ideia dele é muito bem amarrada, tudo muito bem construído, né? Então, talvez surja exatamente essas dúvidas, né? Poxa, então o niilismo para ele é isso, é abandonar isso e esquecer aquilo, se dedicar a isso. Não, eu acho que ele tem esse equilíbrio, né? Porque ele tem uma grande influência de Schopenhauer, e Schopenhauer tinha uma grande influência do pensamento hinduísta, né? Então, Schopenhauer já era totalmente metafórico, né? Metafórico não é, oh meu Deus, isso que nós falamos aqui no começo, Transcendental? transcendental, né? Então, assim como. E é engraçado, né? Porque aí depois de Nietzsche, Freud se influenciou muito. Freud não era nada transcendental, aí vem Jung, totalmente transcendental, né? Parece que as forças vão. É isso que eu falo assim do caminhar, né? Caminha com a perna esquerda, depois caminha com a perna direita e a coisa vai indo, né? Mas eu acho que as duas coisas, Ivan, tem que estar em equilíbrio e ora uma coisa vai na frente, ora vai outra, como duas pernas realmente. Mas é isso, né? Essas 2 semanas que você sugeriu Nietzsche, eu pesquisei mais, li mais. E eu também levei esse banho de água fria, assim, do tipo, cuidado, né? Cuidado. A hora que você vê, você começa a entrar nesse rebanho, a hora que você vê, você está sendo arrebanhado e não percebe, sabe? Porque você vai, nesse exemplo que você falou do rio, da correnteza, você vai, né? E às vezes você esquece de parar um pouquinho, ir até a margem, olhar aquela correnteza e falar, bom, será que é isso mesmo, né? Então, Questão da liberdade, né? exatamente. Então, aí é que eu acho que a gente não pode entender Nietzsche assim como uma negação para o transcendental, não é isso. Ele só alerta pra gente, cuidado, fica sempre de olho para ver se você não está sendo arrebanhado, né? Se você não está entrando nessa visão estreita mesmo das coisas, né? Porque, bom, você viveu esse meio e hoje eu te entendo mais, inclusive. Por quê? Porque eu estou fazendo curso de apometria e vejo quanto o pensamento ele é uma grande correnteza. E às vezes que eu consigo, eu me coloco à margem e fico olhando essa correnteza e falo, opa, peraí, até que ponto, né? Até que ponto é realmente tudo isso, né?
Então a gente tem que ter esses momentos de se prostrar na beira dessa correnteza, desse rio e ficar de olho. Eu acho que Nietzsche, assim, essas colocações dele, a gente precisa olhar com lente de aumento, sabe? Com lupa e não deixar se levar só pelas interpretações de quem fez a transcrição ali. Ó, aqui você coloca mesmo. O que Nietzsche sugere sobre viver sabiamente? Referia-se ao homem psicologicamente forte. E é isso que ele fala. O ativo é o forte e o reativo é o fraco, né? Porque o ativo ele se sustenta por ele mesmo. Só que ele fala que o reativo sempre vence. Por quê? Porque o reativo ele permite coligações, ele permite alianças. E o ativo não. O ativo é ele. É ele que está criando, é ele que está fazendo. Ele não pode ter dois ativos ali, né? Então, o que me tirou um pouco o chão é isso aqui, ó. Né? A moral é uma criação humana. Então ela não existe. Não. Não existe. Né? É um conjunto de costumes, um conjunto de valores, né? Em um determinado momento, ali, em um determinado, né? Período. E aí a gente tem uma série de pessoas que aderem a esse tipo de coisa. A gente volta na questão da liberdade, volta na questão lá dos arquétipos, né? E aí a gente acaba ficando completamente submetido, né? E a gente gera é levado a um hábito, né? E a vida a qual a gente chama é esse hábito, né? Essa submissão ao conjunto de valores pré-determinados. Aí cadê a liberdade, né? Então, Exatamente. aqui era só mais para corroborar essa coisa, né? Aham. Exatamente em razão do dinamismo, né? Então, né? Universo dinâmico. Aí, o que seria essa questão do além do homem, né? É justamente aquele que vence o niilismo. Então, essa palavra vence aqui também, não sei se ela foi muito bem colocada. Né? Vence. Será que ela vence o niilismo? Não sei se, né? Supera a forma homem, né? Aí, essa palavra aqui que eu queria lembrar, né? Transvaloração, né? Que é uma coisa lá do Ouroboros, né? Aquela questão lá né? Do ciclo lá que você muito bem mencionou, do início e término, que eles voltam para o mesmo lugar, para o nada, né? Propriamente, mas aí houve essa que na seara transcendental lá a gente chamava como transmutação, né? Usava muito essa palavra lá na roda, vamos transmutar as energias, né? Mas que aqui usa essa transvaloração, né? Então, essa questão, né, ele vai fazer essa retomada, né, os humanos demasiadamente humanos, né, justamente esse efeito manada aí, né, que você falou. E aí, enfim, essa ressignificação da vida com outras questões, mas aí outra coisa que me tirou o chão é isso aí, né? Além da questão lá da moral, que a moral ela não existe, que ele fala que não existe, né? Mas a vida é aqui, né? Essa coisa da moral, sabe o que me lembra, Ivan? Aquela exposição em que Duchamp coloca um vaso sanitário, né, e diz que é uma obra de arte, Exatamente, exatamente, né? Então, exatamente. aí o que acontece? Hoje não adianta a gente colocar um vaso lá e dizer que é obra de arte, porque não tem contextualização, né? Isso é uma grande obra de arte porque, dado o contexto em que ele estava vivendo, ele causou uma revolução muito grande. Então, eu acho que isso é que a gente tem que entender do Nietzsche, que quando ele fala assim que a moral é uma criação do homem, né? E que essa moral é uma forma de subjugar os fortes, os fracos subjugando os fortes, podando eles, né? E que
os fracos, os reativos, eles acabam ganhando por causa dessas coligações, dessas alianças que eles podem fazer. Mas eu acho, eu fiz essa referência ao vaso do Champ, porque assim, a gente tem que entender que é esse momento em que Nietzsche vivia, né? Em que tudo, depois do cristianismo, né, instaurado, depois que você tem aí a queima às bruxas, você tem, né, as cruzadas, enfim, e todo esse arrebanhamento, né, que o cristianismo causou. Então, nesse contexto, quando ele coloca isso, né, de que a moral é uma coisa criada pelo homem, é um movimento contrário, né? É o virar a gangorra aí para que a gente enxergue outras posições. Mas claro, a gente sabe que a moral ela tem que existir a partir do momento que estamos vivendo juntos. Mas eu acredito muito assim que a moral que ele omitiu aqui, mas que a gente pode subentender, por exemplo, é a moral que a gente tem, vai, eu e você aqui nas nossas reuniões. A gente se respeita, um começa a falar, o outro ouve, quando a gente interrompe, a gente pede desculpa, pede licença. É uma questão assim de regras de convivência, sabe? Que eu não sei se poderia ser chamada de moral, não sei, de ética, né? Essa coisa de moral e ética também é tão discutido, né? Mas dentro desse contexto que ele coloca, é, é uma moral diferente. Quer dizer, aqui não tem ativo e reativo. Nós usamos essas duas energias. Ora nós somos ativos, ora nós somos é, é, reativos, né? E que ele chega a falar isso, que todos nós temos essas ações, essas energias no dia a dia. Mas aí ele traz isso para a política, para esse meio político, esse meio da governança, né? E aí é onde ele fala que tem as manipulações, com certeza. Essa questão que você tinha colocado, inclusive, na sua fala anterior, desse discurso do medo, voltado para a questão da religião, né? O próprio Jung, né? E eram muito poucos católicos que vinham procurá-lo, eram mais judeus, né? E protestantes, exatamente por causa desse mecanismo da igreja, né? Da confessionário, né? Dessa da figura da igreja, né, em relação aos católicos, né? Devir, ela justamente está ligada a essa palavra transvaloração e ela está ligada à questão lá do Ouroboros, né? Porque a questão do devir é você se apropriar. Você vai viver a vida como ela é, você não vai buscar subterfúgios, né? E aí você se apropria desses valores, aquilo que eu tive a oportunidade de falar pelo pensamento lá de Spinoza, né? Que para Spinoza o devir é o conceito lá de conatos, que é a vontade de potência, né? Então essa questão da resiliência, essa questão que ele colocou lá em cima, né? Você vai precisar ter essa quebra, exaurir determinados padrões, para isso formar um quebra-cabeças e aquilo serve como um impulso, uma resiliência, né? Então o devir é você se apropriar exatamente dessas experiências, né? Para uma evolução, né? Por mais pragmática, né, racional, a visão de Nietzsche, será que esse questionamento ao modelo atual, né, sendo atribuir à religião, à política, ou seja o que for, os valores já não é uma busca pelo transcendente. Porque no momento que ele coloca tudo em xeque, será que justamente alçar esse mundo sensível, esse absoluto, não se daria pelo transcendental somente, não o imanente, né? O além-homem, ele não é o transcendente, não sei. Mas aí é o que você pontuou, né? A questão do budismo aí, que é um equilíbrio, né? Entre essas forças. Eu acho que tem. Forças, elas vão ser um equilíbrio esse que, como você bem teve a oportunidade de falar outras vezes, que na minha visão cartesiana se daria por meio de uma gangorra, mas esse equilíbrio ele se faz exatamente pelo Ouroboros, né? Exatamente. Exatamente, porque aí quando você completa essa volta, você volta ao nada, as coisas se apresentam de forma diferente, mas são as mesmas coisas,
né? E cabe a nós reagirmos da melhor forma possível, baseado nessa experiência da volta anterior, né? Então, sei lá, vamos pegar um exemplo: o teu filho vem e te faz uma pergunta, você dá uma resposta. Daqui um mês, 2 meses, ele vem e faz uma pergunta parecida, sabe? No fundo ele quer saber a mesma coisa, mas ele pergunta de forma diferente. E aí, se você refletiu durante esse tempo na resposta que você deu, talvez você dê uma resposta diferente de acordo com o que ele está perguntando. E não tem jogo aí. Quer dizer, existe um jogo, mas não é um jogo malicioso. Ele está perguntando sobre outro ponto de vista e você responde sobre outro ponto de vista. Como é que nascem as crianças? Por exemplo, né? E aí acho que você vai dando a resposta de acordo com a maturidade dele e sua. Então, por isso que é a espiral. Mas os assuntos se repetem, eles se apresentam da mesma maneira, né? Da mesma maneira, não, desculpa, são os mesmos assuntos se apresentando de maneiras diferentes, né? Seja uma pessoa pedindo dinheiro na rua, seja você levando um assédio, seja você sendo xingado, não importa, né? São os mesmos acontecimentos na nossa vida, sabe? Recebendo um presente, recebendo a notícia de morte de alguém. E aí, como você reage a isso, né? Então, essa coisa do Ouroboros, do número zero, do círculo, tudo isso tem a sua validade. É isso eu não sei, eu acho que a gente tem que equilibrar, é que todo esse conhecimento e toda essa vivência da espiritualidade, né? A gente tem que ter tem que ter, não. Eu acho que assim, a gente deve se apropriar dela. O que eu percebo, Ivan, é o seguinte, que quando a gente trata da descida, desse grande ciclo, desde os logos até chegar ao nosso plano, é tudo muito bem harmonizado, ao meu ver. O problema começa quando a gente faz a subida. Você já reparou nisso? Ah, então vamos fazer a subida. Quais são os níveis? E esse mundo etérico? Quantas partes tem? A gente pode acessar o mundo etérico? Sabe, é uma confusão. É um monte de informação nessa questão da subida, né? E não sei, novamente, ao meu ver, vem assim. Isso é o que eu estou pensando agora, né? Pode ser que daqui a um tempo mude e você também dá a sua opinião, mas a impressão que eu tenho é que a gente faz esse grande ciclo a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada ano. A gente faz esses movimentos, só que às vezes a gente não tem a consciência que a gente fez, sabe? Eu acho que a gente não está aqui parado, sabe? O momento que você vem e abraça seu filho e dá um beijo nele, meu, você tá lá no logos solar, entendeu? Meu, porque lá não é amor, é puro amor que você tá dedicando ao seu filho. Só que de repente, aí você já pensa num amigo lá que fez alguma coisa, você volta lá pro inferno, né? Vai lá pro submundo, né? Aí daqui a pouco você vai e dá um sorriso pra alguém, fala uma palavra de conforto pra alguém, pronto, você já subiu de novo, cara. Né? O lance é o quanto a gente consegue ter consciência desse Ouroboros aí, desse Ouroboros vertical, vamos pensar assim.